Aquele pequeno reino cristão da Europa, usando a bandeira da reconquista das suas terras, lançou-se também à conquista de terras novas. Com o apoio dos grandes comerciantes, dos seus soberanos e da Igreja Católica, seus navegantes lançaram-se em busca de terras distantes, no chamado além-mar. Mas não foi apenas a cultura muçulmana que deixou marcas na Europa Ocidental, não. Outros povos do Oriente também tiveram muita influência. Isso mesmo, principalmente depois que o navegante português Vasco da Gama chegou a Calicut, no litoral ocidental da Índia, em 1498. A partir daí, este intercâmbio de conhecimento e cultura se intensificou, pois houve o contato com civilizações muito antigas, muito desenvolvidas, como a da Índia e a da China. E também aí, os viajantes e mercadores árabes e mouros tiveram uma grande importância. A civilização chinesa e também a japonesa foram responsáveis por inúmeros inventos, produtos e desenvolvimentos que hoje fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, a imprensa. E não apenas isso. A medicina chinesa milenar que nos trouxe a técnica da acupuntura, hoje cada vez mais usada com grande eficiência no nosso país. Todas essas coisas acabaram por ter um impacto profundo no mundo europeu ocidental. E a Índia também teve uma importância muito grande, através da sua filosofia, dos seus conhecimentos técnicos e das suas especiarias, né? Que eram muito disputadas. Especiarias. Os temperos, as pimentas, os chás. Quantos produtos vindos do Oriente a gente absorveu na nossa culinária? Cravo, canela, noz moscada, gengibre. E os tecidos indianos também eram muito apreciados. E da Índia também vinham os cobiçados perfumes que combinavam exóticas fragrâncias e essências como o sândalo, o almíscar, o patchouli. Enfim, os portugueses se lançaram aos mares atrás dessas coisas todas. Bom, mas o que interessa é que eles acabaram sendo influenciados por aquelas culturas riquíssimas, né? E por tabela nós também. Interessante, eu nunca tinha pensado em como as coisas estão interligadas e como nós devemos aos árabes, mouros e aos outros povos do Oriente. Não é à toa que surgiu um personagem como este, o Marujo Simbá. Ele é um símbolo daquele tempo cheio de aventuras pelos mares. Quanta coisa envolvida num personagem, né? Mas tem uma coisa que eu queria entender mais. É sobre esses impérios que se formaram, como o Império Mongol, o Império Otomano. O Império Mongol foi importantíssimo também para levar esses produtos e conhecimentos do Oriente para a Europa. Neste caso, foi através das guerras expansionistas levadas a cabo pelos exércitos de Gengis Khan no século XIII. O Império Mongol alcançou sua máxima extensão na segunda metade do século XVII, incluindo a Pérsia, atual Irã, parte da Rússia e boa parte da China. Até o século XIV, Pequim era a capital do Império Mongol, e ainda o Afeganistão, o Paquistão e a Índia atuais. Foram os mongóis que levaram para a Europa as armas de fogo e a pólvora, e realizaram grandes obras arquitetônicas na Índia, como o Taj Mahal, considerado hoje uma das 7 maravilhas do mundo. O Taj Mahal é um palácio construído para servir de túmulo da esposa do imperador em meados do século XVII, época de apogeu do Império Mongol, quando este alcançou sua máxima extensão. E os famosos turcos otomanos, eles são dessa época também? Essa história também é interessante. O que aconteceu foi que, durante a expansão mongol, no século XIII, começaram a surgir pequenos estados de maioria turca e eles passaram a disputar a supremacia política na região. E a Turquia é uma região importante. Ela estabelece o limite entre os 2 continentes, a Europa e a Ásia. Então tem uma função estratégica, entendeu? Lá pelo século XIV, um destes estados turcos alcançou uma supremacia sobre os demais. Seu governante era Osman, que em árabe se diz Uthman, justamente o nome que batizou o poderoso reino que se formou a partir dessa expansão militar, otomano. Este império se destacou pela atividade guerreira e pela fé muçulmana. Eles se viam como guerreiros da fé, soldados do Islã, ou seja, da religião muçulmana, o islamismo. Os turcos otomanos deram início a um forte processo expansionista. Em 1453, eles tomaram a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino e a cidade mais importante da Europa Oriental Mediterrânea, um símbolo do limite entre a cristandade e o mundo muçulmano. Isto fez crescer a rivalidade entre as 2 grandes religiões monoteístas.
Que coisa, essa disputa repercute no mundo até hoje. Infelizmente, essa tensão está longe de ser resolvida. Mas eu acho que quanto mais a gente procura aprender e compreender sobre cada cultura e cada povo, mais próximo também a gente fica do entendimento e de diminuir o preconceito que existe dentro de cada um de nós. Pois é, vivemos numa sociedade hoje com muita diversidade de povos e culturas. Uma coisa da qual, com certeza, podemos nos orgulhar. É um grande privilégio reconhecer a riqueza da contribuição de cada um desses povos para a nossa vida e para a nossa própria cultura. Agora dá até mais gosto de fazer a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você reconheceu a importância dos mouros e dos árabes e de sua longa história de cultura e intermediação entre mundos. Viu o impacto da sua contribuição sobre a Península Ibérica e de como somos devedores de importantes saberes que eles desenvolveram e nos legaram. Constatou que essa influência se deu através da expansão comercial e também da expansão territorial, através de guerras de conquistas. Aprendeu sobre os diversos impérios que atravessaram a Ásia e a Europa, como o Império Mongol e o Império Otomano. Por fim, viu que a nossa própria história do Brasil está interligada com a história dos povos do Oriente. Por hoje é só. Até a próxima teleaula e bons estudos!